Relacionamento número 2, vamos falar do nome. Imagine que você está em relacionamento com uma pessoa, seja um amigo, seja uma esposa, uma namorada, seja um familiar, e você esquece o nome ou chama pelo nome errado. O que acontece? Ofensa, ruptura, desapontamento. O nome é importante, o nome identifica. Então nós vamos falar hoje sobre o nome. Mas que nome? O nome associado à pessoa de Deus. Amém? Então vem comigo em Gênesis capítulo 4, verso 26. Está escrito assim: a Sete, filho de Adão e Eva, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E essa palavra invocar no hebraico, eu dei uma verificada no Strongs, está falando de clamar, de chamar em seu auxílio, de carregar na sua boca com o peso de pedir uma ajuda, uma presença, uma liberação de poder. Invocar o nome do Senhor. Vamos aqui, porque invocar significa que eu confio nele e que eu vou chamá-lo em meu auxílio. Eu fui o homem, né, irmão mais velho da casa, e eu fui criado na rua. E aí, num dado momento, minha mãe pediu para eu levar meu irmão. E meu irmão não era tão hábil politicamente quanto eu. E ele achava que eu era o irmão mais forte do planeta, e ele arranjava problemas. E quando os outros meninos vinham para bater nele, ele invocava o nome do irmão mais velho. Cláudio, vem no meu auxílio. Isso é que é invocar. Você chama um nome que pode te ajudar, tá? E agora nós vamos lá para os mandamentos. Êxodo capítulo 20, onde no verso 7 fala assim, um dos mandamentos importantes entre Deus e o homem. Ele fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aqui há uma diferença entre invocar e tomar. São duas palavras diferentes no hebraico. No hebraico, o tomar é carregar. Eu carrego esse nome. No inglês é take. Eu pego esse nome e ele vem comigo. Então, não tomarás o nome do Senhor em vão. Ou seja, você não pode carregar este nome, ser reconhecido como alguém em aliança com esse Deus maravilhoso e não viver de acordo, onde as pessoas não vão identificar o Senhor na tua vida. Isso que é o mandamento. Não tomarás, não carregarás, não trarás contigo, porque as pessoas olham para nós e dizem, você é homem de Deus. O que é isso? Eu estou carregando o nome do Senhor. Aleluia? Muito importante, né? Agora, no relacionamento entre Deus e o homem, no Velho Testamento, você vê uma distância prudente, porque a manifestação de Deus antes do derramamento do sangue do Cordeiro, né, o derramamento factual do sangue do Cordeiro, traria problemas pela não resolução do pecado. Então, se as pessoas tocassem na arca, morreriam. Se as pessoas entrassem no Santíssimo Lugar, morreriam. Então, agora nós estamos entendendo que o relacionamento no Velho Testamento ficou muito restrito a homens santificados, Abraão, Adão, Noé, Jó, Moisés, Isaac, Jacó, José, Elias, Eliseu, o rei Davi,
Samuel. Então são homens que se santificaram, até vir João Batista, né, o que precedeu a presença do Senhor, e aí vem o próprio Senhor. O nosso Deus Trino, né, a pessoa do Verbo se encarnou, né? O Verbo tomou carne, né? Evangelho de João, e habitou no nosso meio. Agora vem o Senhor. E quando vem o Senhor, ele começa com um conceito revolucionário, chamando Deus de seu Pai. O Verbo se fez filho. E agora nós vamos para Filipenses capítulo 2, vamos ver se a gente localiza Filipenses capítulo 2, já localizamos, e vamos entender a obra do Verbo que estabelece esse relacionamento visível aos homens. A Trindade, então, se manifesta na pessoa do Verbo e ele se refere ao Pai e ao Espírito. Por isso que ele falava em verdade, ele se refere a duas pessoas da Trindade, porque a terceira ou a segunda pessoa da Trindade estava encarnado como homem. E Filipenses 2, a partir do verso 5, explica esse mistério. Também tende em vós o mesmo sentimento, verso 5 de Filipenses 2, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, a Bíblia nunca deixa vago, incerto, o conceito de que Jesus, antes de ser Jesus, ele é Deus, Verbo, a essência de Deus. Jesus é Deus. Então, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não julgou que seria uma usurpação ele deixar a divindade para vir para a terra para resolver o nosso problema. Antes, a si mesmo se esvaziou. Do quê? Da sua divindade, seus atributos divinos, assumindo a forma de servo, homem, o Filho do homem. O grande ponto da encarnação de Jesus é ser reconhecido perfeitamente como homem e ter entrado no mundo pela porta da frente, que é o útero de uma mulher. Entrou pelo útero de uma virgem. E ele foi gerado de duas sementes, da palavra que veio pela boca do anjo Gabriel e do Espírito Santo. A sombra do Espírito cobriu Maria e fecundou a palavra que veio pela palavra de Deus que veio pela boca do anjo Gabriel. Reconhecido, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Imagina Deus com um corpo, tem que ir no banheiro, tem que dormir, tem que conversar com as pessoas, tem que caminhar, né? Corpo de humilhação. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, morte de maldito. Julgamento estabelecido pelo Império Romano. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu, presta atenção, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha que coisa linda. Jesus herdou esse nome para ser acima de todo nome. Jesus, no hebraico, é Yeshua, que quer dizer Jeová é salvação. Jesus é a encarnação de Jeová no ministério de salvação. E ele mesmo falou em João capítulo 13, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E ainda está de pé o ministério de salvação, de resgate dos homens, e nós fomos chamados no ministério da reconciliação, convidando os homens a se reconciliar com Deus. Abrir mão do seu estilo de vida, de pecado, de afastamento dos preceitos divinos. Amém? Pelo que Deus, verso 9, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então agora nós temos o nome. Nesse relacionamento com Deus, nós temos um nome. Jesus, o Cristo, Yeshua, Hamashia, o Messias, o esperado, ungido. E esse é o nome, né?
E agora, se nós voltamos para Atos, capítulo 4, nós vamos ver que Pedro e João estavam muito bem posicionados diante do Sinédrio, diante do sumo sacerdote, diante das autoridades que crucificaram Jesus, e diante de um milagre, né, fazer um paralítico caminhar normalmente, eles foram questionados: em nome de quem vocês fizeram isso? E agora, o Pedro, que se acovardou, que negou Jesus 3 vezes, ele toma uma posição. Atos 4, verso 1 diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra que dá forma na construção. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Matou. Então, toda religião que não tem o preceito do nome de Jesus para a salvação, para reencontro, para resgate do homem com Deus, é falsa. Não tem Alá, não tem Maomé, não tem Papa, não tem Maria, não tem santos, não tem Buda, não tem Zoroastro, não tem nenhum tipo de filosofia que possa salvar. Salvação somente em Cristo Jesus, se você crê nessa palavra, validada pelo Senhor, que é a palavra de Deus, né? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Então, nós somos chamados para ter um relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Quem tem o Filho tem o Pai. Ninguém vem a Deus senão por mim, disse Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, senão através de mim, por mim. Então, é em Cristo Jesus. Você tem o Filho, você tem o Pai e recebe o Espírito Santo. Sem o Filho, não tem o Pai, não tem o Espírito Santo. E é através do nome. E agora nós vamos ver como que podemos efetivar isso. Nós vamos para Romanos 10, né? Que vai nos explicar essa questão do nome, né? Então, como vem, né, essa entrega e entrada num relacionamento, né? 10:9 em diante de Romanos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, confessares, se render, entregar a sua vida, o comando da sua vida, abrir mão dos seus preceitos, dos seus próprios entendimentos, das suas convicções, do seu estilo de vida, dos seus pecados, dos seus desvios, dos seus desejos, confessar a Jesus como Senhor, a entrega, dá a chave da tua vida, se submete, confia. Fé é confiança irrestrita, inabalável, né? Que requer autodomínio e perseverança. Confessa Jesus como Senhor e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque a obra do resgate passa pela cruz. Jesus morreu e ressuscitou. Morreu na frente de todos e ressuscitou, escolhendo as testemunhas para vê-lo ressurreto. Muitas testemunhas, mas não todos. E aí, se você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, significa a vitória contra a morte está garantida. Isso é vida eterna. Vitória contra a morte. Porque muitos irão para a morte eterna e Jesus vem para nos dar vida eterna. Mas a decisão é em vida, nesta vida natural, que nós entramos para a vida eterna, espiritual. Amém? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Coração e boca, precisa falar. Por isso que fala invocar o nome. Como é que está na sua boca o nome de Jesus Cristo, né? Invocar o nome. Esse é o relacionamento, amém? Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo
é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha o nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora vem a explicação. Como assim? É só falar Jesus? Não. Invocar é uma coisa muito profunda. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ah, então precisa ter fé. Senão, você está só falando que nem um sino, emitindo sons. Precisa acreditar. E como crerão naqueles de que nada ouviram? Ah, então precisa ouvir a palavra. Precisa ouvir os nossos vídeos e ler a Bíblia e ir nos seus encontros aí, onde tem gente que ministra a palavra. E como ouvirão se não há quem prega? Ah, então precisa de pregador. Precisa de pessoas que falam no Espírito. E como pregarão se não forem enviados? Ah, então precisa ser constituído por Deus, enviado com unção. Como está escrito, e isso a nosso respeito, mensageiros, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E eu estou anunciando para você hoje coisas boas, relacionamento com Deus através do nome, o nome de Jesus Cristo, o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Recebe essa palavra e toma posse da palavra, certo? Carregar e invocar o nome. Estabelece um relacionamento com Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.